Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de maio de 2018. A médium Pope. A médium Márcia Sensitiva Fernandes, 65, é a melhor entrevistada do mundo. A cada pergunta, ela responde 3. E ainda pauta. O repórter pergunta se é ruim ser vidente, ela sugere, antes de o dimegrafista informar que está gravando. É ruim ser vidente? Ela não que seja ruim, é chato. As coisas fogem do meu controle. Por exemplo, eu tô num lugar, vejo 2 pessoas, uma é morta, outra viva. Muitas vezes, na estrada, tem coisa passando na minha frente que não é viva. Cavalo, 1, 2, só eu vejo. Morro de medo. Por sorte, a relação de Márcia com os mortos é excelente. A cada 60 dias, ela aluga um auditório especialmente para recebê-los e passar as mensagens deles para seus parentes vivos. Os defuntos fazem fila para conversar comigo. Eles chegam e dizem: "Oi, hoje eu quero falar." Eu fico sentada em uma mesa, o microfone na mão. O auditório está sempre lotado, mais de 300 pessoas vivas. Elas vêm até mim, uma a uma, com nomes de vários defuntos. Uma diz: "Márcia, avisa minha mãe que eu estou em tal lugar, com a tia Joana." Eu aviso. Nem olho para a mulher, para não dizerem que é telepatia. Quando Márcia diz defunto, não se refere a um cadáver, mas ao espírito desencarnado do morto. A comunicação se dá sempre na hora que eles mortos querem, porque o telefone toca de lá para cá, diz, parafraseando Chico Xavier. Márcia Sensitiva afirma que herdou sua vidência de uma linhagem de médiuns que remonta à sua avó. Ela era cega e trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes, médico conhecido como Kardec brasileiro, alusão ao educador francês Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, afirma: "Vovó passou isso para meu pai, seu Justino, que quando ia trabalhar e via gente caída no ônibus, levava para casa para benzer. Aí, vim eu. Com 14 anos, a mesma coisa, apresentando-se como astróloga, numeróloga, mestre em Reiki e especialista em psicofonia anal e psicografia. Eu não escrevo, eu falo com os defuntos." Márcia tem 1 milhão de seguidores no Facebook, 290 mil no Instagram e 700 mil inscritos no YouTube. Faz sucesso em um programa popular na Rádio Mundial e costuma alavancar a audiência de vespertinos da TV como A Tarde é Show, apresentado por Nani Venancio, e A Tarde é Sua, por Sonia Abrão. Ela está entre as 3 atrações mais ouvidas da rádio. Tem 52 mil ouvintes por minuto, conta Miriam Morato, diretora da Mundial, onde há 16 anos Márcia apresenta o Algo Mais. O físico Francis Patrick Drutt, pesquisador do Instituto Monroe dos Estados Unidos, afirmou que não é possível dizer que a mediunidade não existe. A ciência sabe como o cérebro funciona quimicamente, mas ainda não sabe o que faz o cérebro funcionar nos casos mediúnicos. No capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, Kardec apresenta a seguinte definição: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. E tece comentários muito importantes dessa peculiaridade do organismo humano. Foi Kardec, aquele que propôs a palavra médium, por mais consentânea com a função a que se dedica. Também trata do assunto em obras póstumas. 1. Parte, capitão. Vi item 33.
O codificador apresenta a mediunidade como sendo uma faculdade orgânica, encontrada em quase todos os indivíduos, à semelhança de qualquer outra aptidão como a memória, a inteligência, a razão, etc., não constituindo, assim, patrimônio especial de grupos, nem privilégio de castas, é inerente ao espírito, que dela se utiliza, encarnado ou desencarnado, para o ministério de intercâmbio entre diferentes esferas de evolução. O desenvolvimento da faculdade propriamente dita, relaciona-se com o organismo, é independente da moral, não ocorrendo mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. A mediunidade não implica necessariamente em relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade, conforme esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 14, itens 11 e 12. A mediunidade não tem nenhum sinal ou característica exterior, que permita a quem quer que seja poder caracterizá-la ou identificá-la através de síndromes ou manifestações que tipifiquem o comportamento de um médium. De início, por ser uma faculdade que coloca o homem entre dois extremos, ele pode propiciar determinados estados, confundidos com patologias, com enfermidades. Se ela se manifesta na área intelectual, pode apresentar no indivíduo determinados estados de aparente alucinação auditiva, visual, ansiedade, receio, fenômenos claustrofóbicos, medos injustificáveis da noite, do relacionamento com as pessoas. Porque, propiciando ao indivíduo uma percepção que extrapola o fenômeno normal, dá-lhe uma dimensão de registrar maior que o tipo comum, e, não estando a pessoa equipada para conduzir essas manifestações, é natural que experimente certas insatisfações, intranquilidade ou sensação de mal-estar. Para compreender melhor o fenômeno mediúnico, recomenda-se ler o livro Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, onde ela afirma: como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium por si mesmo nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Disseram-nos os nossos instrutores espirituais há cerca de 6 meses, quando aguardávamos novas ordens para o que ainda tentaríamos no ângulo da mediunidade psicográfica: narrarás o que a ti mesma sucedeu, como médium, desde o teu nascimento. Nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além durante o decorrer das exposições, que por eles serão selecionadas das tuas recordações pessoais, e escreverás sob o influxo da inspiração. Para esclarecer melhor sobre as dificuldades dos médiuns, escreve Ivone do Amaral Pereira, e por essa razão aí está o livro Recordações da Mediunidade, porque estas páginas nada mais são que pequeno punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita. Muito mais do que aqui fica poderia ser relatado. Podemos mesmo dizer que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço. Tal como hoje nos avaliamos, consideramos-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus, porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido, nas lutas e nos testemunhos que a vida exigia das nossas forças, se desde o berço não fôremos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada Espiritismo.
Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência, e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. Mas para que tal explanação pudesse ser feita seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates que urgia realizássemos, e não foram acusações ao próximo que aprendemos nos códigos espíritas, os quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para nossa expiação e olvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, único testemunho, ao demais, que nos faltava apresentar e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.